Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Dá um ok, Meire, Ale, minha mãe, todo mundo que tá aí. Tudo bem, gente? O áudio tá bom? Mandem. Tá bom, Meire? Então tá. E que tema difícil de hoje, né? Que tema mais complicado de falar. Quem nunca levou um não na vida, né? É muito importante esse tema. Eu tô aqui dando uma enroladinha para todo mundo chegar. Tem gente que tá entrando agora. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre autoconhecimento, sobre sensação de rejeição, sobre tolerância à frustração. Isso é super importante. Então quem nunca levou um não na vida, né? Tô aqui com todo o meu script para falar com vocês, como eu sempre falo. Nem tudo cabe na minha cabeça, então eu tenho todo um roteiro para fazer essa live que foi feita com muito amor, muito carinho para vocês. Quero que você pense um pouquinho como é que você lida com o fato de que muitas vezes você não tem tudo o que quer. A gente precisa entender que tem que ter uma congruência entre o que eu quero e o que eu posso ter. E algumas pessoas, elas não aceitam receber um não. Elas não aceitam que simplesmente a vida, ela acontece e a gente precisa saber lidar com os nãos que acontecem na nossa vida, né? Conforme vocês vão tendo perguntas, podem ir perguntando, podem interagir, tá bom? A live é bem dinâmica. Quem tá acostumado a participar sabe. Eu procuro responder todas as perguntas. O Eduardo, meu marido, tá aqui também para me ajudar. Se passar alguma, ele me dá um puxãozinho de orelha e eu respondo, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a rejeição. A rejeição, gente, ela é tão importante que ela muitas vezes ela dói até mais do que uma dor física na gente e dilacera a autoestima da pessoa. Então, todas as pessoas, elas têm um desejo, uma necessidade de validação e de se sentirem pertencentes a um grupo, de se sentirem pertencentes a um relacionamento ou a alguma situação. Os nossos pais, ou quem nos cria, né? Tem gente que não foi criada pelos pais, foi criada pelos avós ou pelos tios. Quem nos criou, então, eles contam pra gente quem a gente é. Tá todo mundo me vendo? Dê uma pausa aí. Então, os nossos pais ou quem nos criou contam pra gente quem a gente é. Por exemplo, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos. Quando a gente é pequenininho, a gente vai ouvindo, a gente vai se individuando através do que a gente ouve dos nossos pais. A gente entende as nossas qualidades, as nossas limitações e eles mostram pra gente qual é o nosso lugar do mundo, o nosso lugar no mundo. E isso acontece naturalmente no nosso processo de crescimento e a gente vai internalizando todos esses padrões, tudo que é colocado pra gente. Então, a gente vai formando o que a gente chama em psicologia de esquemas. Quais são esses esquemas? Por exemplo, esquema de nossa, como eu sou legal, nossa, como eu sou bem-vindo nessa família, nossa, como eu sou bonita, como eu sou bonito. Mas também existem alguns esquemas que são passados pra gente, que são esquemas negativos. São esquemas de eu não sou bonito, eu não sou legal, eu não sou inteligente.
E esses esquemas que são passados pra gente, eles vão se refletir diretamente na nossa vida adulta, tá? Então você se percebe com algumas questões de rejeição. E aí eu digo pra você, procura buscar na sua infância quais são esses esquemas, como é que foi o seu passado. Porque o cuidado na criação dos filhos, ele é muito importante para quem é pai ou mãe e tá aqui nessa live. Quando a gente vai falar com uma criança, quando a gente vai apontar algo para uma criança, procure não falar, não apontar o defeito dela. Nossa, como você é feio. Nossa, não acredito que você fez isso, que coisa mais feia e tal. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não apontar para a criança não ficar rotulada. Aponte a atitude que ela teve. Olha, você é tão legal, você é tão bacana, mas a sua atitude agora, essa atitude não foi legal. Essa atitude pode machucar outras pessoas. Essa atitude que você teve, você pode perder um amiguinho, por exemplo. Então, nunca aponte para uma criança o que ela fez como se fosse algo da personalidade dela. Então é porque ela vai se achar burra, feia, chata, né? Virar pro filho ou pra filha, ou para um sobrinho, para uma criança, falar assim, nossa, como você é chato. A criança internaliza isso como uma qualidade realmente da personalidade dela e cresce assim, tá? Porque ela acredita em tudo que é falado pelos adultos. Do 0 aos 7 anos, tudo que é passado para a criança é tido como verdade absoluta, tá? Então ela não tem a capacidade de discernir se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Ó, pessoal me vendo. Então a rejeição, ela tá em toda parte, tá? Por exemplo, vamos lá. Os jovens que vão a alguma festa, então tá todo animado para ir naquela baladinha, chega na festa, tá até gostando, tá até olhando para alguém, mas fulano não quis ficar com ela, fulano não deu bola, né? Fulano tá nem aí, nem percebeu. Pode internalizar isso como uma rejeição. Então, é isso que eu tô falando, a rejeição está em todos os lugares. Nas redes sociais, por exemplo, hoje em dia, nossa, a rede social é um problema, porque as pessoas, elas ficam preocupadas, nossa, o que eu vou postar agora? Será que vai dar muito like? Será que eu vou ganhar mais seguidor? E se a pessoa perde seguidor, fica paranoica, fica desesperada que perdeu o seguidor, que não teve muito, nossa, postei uma foto e tive 1 like, tive 2, tive 7, que absurdo, as pessoas não gostam de mim. Ou a pessoa tem uma crença de que ela gosta de alguém e não consegue nunca ter reciprocidade, ou seja, a pessoa sempre resolve terminar com ela. Então, tudo isso que eu falei até agora envolve um sentimento de rejeição. O Dario está falando, corrigir de forma que faça refletir para o bem e faça a criança mudar de forma correta. Exatamente, para não criar um esquema negativo. Então, por exemplo, rejeição no trabalho. Crítica do chefe, alguém diz que não é para eu estar mais lá naquela posição, ou eu sou demitida, ou tem aquela famosa panelinha e o grupo daquela panelinha me exclui. E falando em grupo, tem uma coisa muito interessante que talvez muitos de vocês vão se identificar. Oi, Arthur! Grupo de WhatsApp, de família ou grupo de amigos. O que acontece? Aquele grupo, de repente, você nem interage, você nem gosta, você nem quer estar naquele grupo, mas você foi colocado ou colocada naquele grupo e fica meio assim de sair, de repente, ai, quem que eu vou magoar se eu sair no grupo? Medo do que o pessoal vai falar, ai, se eu sair desse grupo, o que o pessoal vai falar de mim?
né? Então você se mantém em uma situação, se mantém num grupo de WhatsApp, se mantém em um lugar que para você não dá mais, por medo de ser rejeitado ou por medo de que outra pessoa daquele grupo se sinta mal. Então tudo envolve o receio de que você sofra rejeição ou de alguém daquele grupo se sinta rejeitado também. Então, a rejeição, ela funciona meio que como uma sombra na nossa vida. Onde quer que a gente esteja, a gente fica preocupado com isso. Aí tem gente que me pergunta, muitas vezes, mas Lu, tem quem lide bem com a rejeição? Gente, rejeição sempre vai doer. A questão toda está ligada ao quanto você tem de amor próprio. Mesmo que você tenha tido uma infância super atrapalhada, onde você recebeu esquemas negativos dos seus pais, que você presenciou muitas brigas, que você se sentiu excluído ou excluída, mesmo que você tenha uma infância toda atrapalhada, você pode lidar melhor com a questão da rejeição a partir do momento que você desenvolve a maturidade emocional. E a maturidade emocional, aí eu puxo a brasa para minha sardinha, ela é muito desenvolvida na terapia, processo terapêutico, porque dentro de um processo terapêutico você consegue gerar um maior autoconhecimento, uma maior percepção dos seus recursos internos, você desenvolve o seu amor próprio, a sua autoestima. Então, é muito importante entender o seguinte, não é porque uma pessoa não gosta de você que isso faz com que você não valha nada. A gente não pode levar isso para a identidade, para quem eu sou. Aceitar que o outro não gosta de mim é um direito dele. Eu posso não gostar de uma pessoa, assim como uma outra pessoa pode não gostar de você. Então, cabe a mim, que fui rejeitada, por exemplo, tocar minha vida para frente e encontrar pessoas que gostem do meu jeito de ser, pessoas que agreguem na minha vida. Então, eu vou tocar em frente, eu tenho amor próprio o suficiente. Só que o que a gente mais vê são pessoas interessadas em outras pessoas que não a aprovam ou não gostam dela. Então, elas ficam insistindo em portas fechadas. Lembra, na última live, se não me engano, eu falei sobre os lugares em que a gente se coloca, os lugares emocionais que a gente fica se espremendo ali para caber em um lugar onde não tem reciprocidade, onde a outra pessoa não tem uma troca positiva conosco. Então a gente fica se colocando ali, se diminuindo, tentando fazer com que o outro nos valide. Entende? Agora, quando a rejeição, vamos lá, é de pais para os filhos. Então, por mais que a gente entenda que não existe um padrão de relacionamento, cada ser humano é de um jeito, cada ser humano tem um funcionamento. Cada pessoa tem uma limitação e as pessoas não conseguem agir com você diferente do jeito que ela aprendeu em casa. Mas ela pode aprender e mudar, só que depende dela querer mudar. Entendeu? Por quê? Porque eu vou reproduzir tudo que eu aprendo como a forma de conduta, eu vou reproduzir na minha vida adulta. Então, eu cresço e eu me transformo em um adulto que tem um déficit de relacionamento, de vínculo. Eu não consigo me vincular. Porque o meu vínculo na infância foi precário. Oi, Dani. Então, eu vou honrar o padrão que eu aprendi na minha infância. Então, se eu tive um padrão de vínculo que foi totalmente complicado, conturbado, a tendência é que eu cresça e tenha dificuldade em formar vínculos. Então, mas também tem o seguinte, eu posso crescer e fazer o contrário. Eu posso ter o meu modelo e fazer exatamente o contrário.
tá? Eu sigo o modelo e faço o oposto. Só que tem gente que não gostou do que foi criado e mesmo assim reproduz. Por quê? Porque ela fica guardando ali dentro aquele padrão e se ela não trabalha, se ela não desenvolve o autoconhecimento, se ela não desenvolve o amor próprio, um dia isso daí tá tão internalizado que ninguém consegue ficar com esse padrão. Se não trabalha, se não entende, se não se percebe daquilo, um dia esse padrão explode. Um dia a pessoa começa assim a agir exatamente do jeito que ela foi criada, tá? Então é muito importante a gente desenvolver o autoconhecimento para não ficar só reproduzindo algo que nos feriu e que a gente está ali ferindo outras pessoas, rejeitando outras pessoas e sendo rejeitado também, tá? É muito importante isso daí. Então vamos lá, como desenvolver a maturidade emocional para lidar com a rejeição? Porque a maturidade, ela tem relação direta com uma ordem cronológica, tá? Mas ela também pode ser desenvolvida através das experiências de vida. Então, se eu me conheço, eu desenvolvo bem essa maturidade emocional. Agora, se eu não me conheço, eu também não assimilo as coisas, as questões que acontecem na minha vida e eu também não consigo estar bem. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Paula. Como posso afirmar minha identidade e ao mesmo tempo valorizar a do outro sem me sentir anulado? No caso, saber ouvir, falar e entender o outro sem me negar. Então, aí que tá. Nós estamos desenvolvendo, estou falando exatamente disso, desenvolvendo a maturidade emocional. Entender que quando o outro te dá um não, quando o outro tá dizendo não, tá rejeitando uma opinião sua, entender que provavelmente ele não está rejeitando você, ele está rejeitando aquela posição que você colocou, ele está rejeitando aquela opinião ou aquele comportamento. Mas quando a gente recebe esse não, normalmente a gente entende isso daí como a pessoa está me rejeitando por completo e não é isso. Desenvolver um diálogo com o parceiro, desenvolver o diálogo com o amigo, com quem a gente se relaciona, é super importante. A comunicação eficaz é importantíssima nesses casos. E a Meire está falando, infelizmente, muita gente não procura o psicólogo por achar que é para pessoas insanas. Exatamente. E o psicólogo, ele não tá, eu não estou aqui para trabalhar só com uma pessoa que está com um problema seríssimo e com uma psicopatia ou com alguma questão tão séria que ela não consegue viver. O psicólogo funciona para desenvolver o seu amor, para te ajudar a desenvolver o seu amor próprio, a sua maturidade emocional, o seu autoconhecimento e, junto com você, ajudar a resolver as questões da sua vida, ajudar você a perceber esse não, perceber o quanto esse não te impacta e o quanto você pode caminhar na vida deixando para lá, de repente, esse não, ao invés de carregar como um peso desnecessário, como uma mochila que você carrega cheia de pedras. Então, se eu não entro em contato com as minhas questões lá da infância, lá de trás, onde eu fui rejeitado ou senti que eu fui rejeitada, eu não percebo o quanto essa sensação, o quanto a rejeição é grande na minha vida, o quanto ela ocupa todos os meus sentidos. Então, eu entro em uma relação muito complicada, porque eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu começo a rejeitar todo mundo que aparece na minha vida. Então, eu começo a me colocar em relacionamentos onde eu fico, daqui a pouco vai me rejeitar, daqui a pouco vai me dar o fora. Daqui a pouco, ó, tá vendo? Me rejeitou. Entendeu? Então, um exemplo, a pessoa acha que vai ser rejeitada e aí ela só se relaciona, olha isso que interessante, a gente atrai isso pra gente, ela só vai se relacionar com pessoas descomprometidas que têm realmente essa tendência a te rejeitar, que é o chamado dedo podre. Eu odeio essa terminologia, mas é isso mesmo, para ficar bem claro. Eu tenho o dedo podre. Não. Você escolheu, na verdade, parceiros ou parceiras
que são compatíveis com as suas crenças de merecimento. Eu vou repetir. Você não tem o dedo podre. Você atraiu para a sua vida um parceiro ou uma parceira que é compatível com a sua crença de merecimento. E aí, na hora que você se relaciona com essa pessoa, com esse perfil, você confirma a sua crença de rejeição. Qual é o primeiro passo para mudarmos essa questão? O primeiro passo é o autoconhecimento e desenvolver o amor próprio. É isso que eu estou falando aqui. De verdade, amor próprio, autoestima, aprender a dizer não. Eu vou falar bastante sobre isso no final da live. Olha o que a Mary está falando. A terapia tem sido cada vez mais necessária, pois há muitas incógnitas por falta de diálogo construtivo entre as partes. Exatamente. O diálogo construtivo, todo relacionamento ele existe na base de troca. Então, eu tenho que trocar o diálogo, só que esse diálogo tem que ser positivo. Não adianta eu chegar no meu parceiro e ficar trocando farpas. Eu tenho que aprender a ouvir o não do parceiro e entender que muitas vezes ele está só dizendo um não para algo que está ferindo ele, ou para algo que ele não concorda, mas é só uma atitude. Que a gente pode, de repente, acertar esse comportamento e falar, pera, como é que pode ficar bom para nós dois? Às vezes, a gente tem uma baixa tolerância à frustração e quer que tudo seja feito do nosso jeito. Vamos aprender a ceder um pouquinho, né? Então, enquanto você não entrar em contato com esse núcleo que tem essa crença de rejeição, com essa crença aí de que eu mereço mesmo isso daí, esse cenário vai sempre se repetir. Até você entender que você tem lá na sua infância, lá embaixo, lá guardadinho, um pacto com você mesma de não merecimento. Só que esse processo, ele é inconsciente, por isso que precisa da terapia. Olha lá, a frequência vibracional do fracasso gerará a atração daquilo que você tem como crença. Amor próprio e autoestima são princípios para o sucesso e felicidade. Exatamente, exatamente. Quando a gente tem amor próprio, a gente não tolera ninguém na nossa vida que nos dê menos do que a gente se dá. Então, para quem se vê assim, para quem se vê rejeitado, para quem se vê repetindo padrões de relacionamentos tóxicos, destrutivos, que você tem essa certeza que você está vivendo uma rejeição, para quem está se sentindo assim, eu tenho uma diquinha. Reveja o seu histórico de vida. Tudo que repete na sua vida tem uma lição. Entendeu? Que você não conseguiu aprender até agora. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo de novo e de novo e de novo? Porque se você não aprender onde está, se você não fizer essa análise muito profunda da sua vida, voltar lá na sua infância, esse padrão vai se repetir de novo e de novo e de novo. Então, observe os seus comportamentos, os comportamentos crônicos que a vida tem trazido para você. Se você fizer algumas mudanças que são pequenas, já é possível começar a mudar esse cenário. Só que você vai ter que sair da zona de conforto. A zona de conforto, muitas vezes, ai que coisa feia que eu vou falar, gente, muitas vezes a zona de conforto é a rejeição, tá? A zona de conforto não significa que é um lugar legal para viver. Ela só significa que é o lugar que você conhece. E se a rejeição é o lugar que você conhece, pessoal, aí a rejeição é a tua zona de conforto. Entende? Dói pra caramba falar isso, dói pra caramba ouvir isso, mas é a verdade. Então a gente tem que fazer mudanças pequenininhas. Por exemplo, aprender a dizer não. Aprender que você não é um território que as pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem. Aprender que quanto mais permissivo ou permissiva você for, mais você abre espaço para o tanto faz do outro.
Então comece a estabelecer os seus limites, comece a dizer não, porque às vezes você é rejeitado, ou você tem essa sensação de rejeição, porque você também ensinou para o outro que você é território neutro. Você não diz não para o outro, você diz não para você. Você aceita. Quando você diz sim para o que te fere, para uma conduta que o outro tem que você não gosta, você diz não para você. Então você ensina para o outro que para você ele pode dizer não também. O Dario está falando, o diálogo consigo mesmo, internamente, ao meu ver, é o diálogo mais difícil. Claro, gente, é mais difícil a gente apontar o dedinho para o outro. Quando a gente está em terapia, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes os meus pacientes saem nervosos comigo. Alguma vez saiu meio nervoso. Por quê? Porque a gente cutucou ferida. Porque a gente fez diálogo interno. E aí a gente entende os nossos padrões. Quanto mais permissivo a gente for, mais sensação de rejeição a gente vai ter. Porque a gente entende que eu tô dizendo não pra mim. Eu tô dizendo sim pro outro, pra tudo que ele quer. Então eu tô dizendo não pra mim. Então tanto faz, eu mereço esse não. Eu mesma tô me dando. Entende? Agora, rejeição com amigos existe? Claro que existe. Só que é muito difícil. Dói pra caramba a gente lidar com uma pessoa que é indiferente aos seus movimentos. Como dialogar melhor consigo mesmo? Então, aí que tá, é o processo de autoconhecimento. A terapia ajuda pra caramba. A gente entender, a gente refletir a respeito da gente, a gente fazer ali uma reflexão quietinho muitas vezes, procurando aonde que isso começou, quais são os momentos que eu digo sim pro outro e eu gostaria de dizer não. Quantas vezes que eu estive em lugares, em situações, em relacionamentos abusivos e que eu disse não pra mim e que dessa forma eu ensinei pro outro que eu mereço sim o não, porque eu mesma tô me dando o não, né? Então o que acontece? A frustração dos desejos, dos meus desejos ou de frustrar o desejo do outro é o que gera essa permissividade, né? Então, mas quando eu frustro os meus desejos, eu tenho automaticamente, quando eu tenho a intolerância à frustração, eu tenho automaticamente a minha vaidade afetada. E aí, se eu não tiver uma autoestima elevada e o amor próprio preservado, eu vou me sentir uma pessoa péssima. Quando eu tenho amor próprio preservado, eu posso lidar melhor com a rejeição. Mesmo que ela cause dor, eu tenho meu amor próprio. Vai doer uma rejeição? Sempre vai doer. Mas com amor próprio eu saio dessa situação muito mais rápido. Porque aí eu tenho um outro ponto. Gente, uma pessoa que tem muito medo, muito medo da rejeição, ela pode desenvolver também um comportamento de hipercompensação. O que é a hipercompensação? Todo mundo já entrou em contato com uma pessoa que faz isso ou que passou por isso. É o seguinte, é aquela pessoa que está num relacionamento e que fica ligando de 5 em 5 minutos, que fica monitorando o outro, que fica ali com até os aplicativos de GPS, que tem um ciúme exagerado, que fica perguntando toda hora, você me ama? Mas você me ama? Mas diz pra mim, eu preciso ouvir, você me ama? Você ainda me ama? Então, esse exagero acaba sufocando o outro e aí sim ele vai ser rejeitado, porque ninguém suporta uma pessoa que está tão carente, que tá tendo um comportamento exagerado para compensar a falta que ela própria, que essa pessoa própria tem, o medo que ela tem de ser rejeitada, tá? Então, para lidar com a frustração, vamos lá, é importante aprender a tolerar as frustrações, porque isso faz parte da vida. A gente vai ser frustrado na vida. A vida não vai funcionar do jeitinho que a gente quer. Muitas vezes a gente vai ter uma frustração sim, a gente tem que aprender a tolerar essa frustração. Porque quando a gente aprende a tolerar, lidar com a frustração, a gente se torna uma pessoa muito mais resiliente.
Então, quanto mais você se aceitar e fizer movimentos para melhorar a sua vida, para lidar com as frustrações, com a rejeição, melhor vai ser o seu caminhar. E aí eu repito, quando a gente se ama de verdade, a gente não aceita amor menor que esse direcionado pra gente. Só um amor igual ao que a gente mesma dá pra gente mesma. Então, é muito importante a gente observar a reciprocidade nesse relacionamento, a gente ter bom senso. Porque eu vou me relacionar com uma pessoa que não tá tendo essa troca positiva comigo. Tenha bom senso com você. Entenda se esse relacionamento que você se enfiou tem a reciprocidade, porque você não tem que correr atrás de ninguém. O relacionamento tem que ser proporcional, tá? Então, quando existe uma pessoa que tem um histórico de rejeição, a gente precisa sempre observar isso. Porque normalmente ela vai se meter em relacionamento com esse padrão de rejeição. E aí, pode ser que ela entre numa questão que a gente chama de reparação. Que é o seguinte, ela entra naquela teimosia, a velha teimosia. Ela quer de qualquer jeito conquistar aquela pessoa que rejeitou ela, para provar para ela mesma que ela pode, que ela consegue, que ela vai ser amada. É como se ela dissesse assim, não, dessa vez vai dar certo. Eu não permito que esse relacionamento, mais esse relacionamento, dê errado e que eu seja rejeitada. Então fica lá naquela teimosia, fica repetindo, fica tentando, sabe, dando murro em ponta de faca? É isso. O Dario falou, respeito mútuo. Exato, é a troca. Tenha reciprocidade. Isso em qualquer relacionamento, tá? Então, assim, a gente não precisa que todos nos amem. A gente precisa se amar. Como tá o amor próprio de vocês? Como é que tá? Imagina, você cuida das pessoas que você ama. Você dá conselhos para as pessoas que você ama. Você passa a mão na cabeça de quem você ama. Por que você não faz isso com você? Por que você tem a incrível mania de andar por aí com um chicotinho na mão para ficar se punindo? Por que é tão difícil você se perdoar pelos seus erros? E é tão fácil você perdoar os erros dos outros, até de quem te rejeita. Por que você se rejeita? Fica aí uma pergunta bem básica. Por que você se rejeita? Porque a primeira dica para a gente lidar com a rejeição, para a gente sair dessa, é você entender que você não precisa agradar todo mundo. E você não vai agradar mesmo. Tem que ter tolerância à frustração. A gente não precisa que todo mundo ame a gente precisa se amar. E a partir do momento que a gente se ama, a gente vai atrair, a gente vai permanecer ao lado de quem faz essa troca positiva com a gente. Então se ame, desenvolva esse amor próprio. A segunda dica é valorize o que você tem. Muitas vezes a gente tá lá movendo mundos e fundos, a gente tá se machucando, a gente tá se espremendo para ficar num lugar que não é nosso. A gente tá aceitando ser rejeitada, a gente tá dizendo sim para os outros e não pra gente. A gente tá ali só porque a gente não tolerou o não do outro. E a gente esquece de olhar para o lado e valorizar quem realmente a gente tem, quem realmente nos ama, quem realmente se preocupa, quem realmente nos procura. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa do trabalho. Se você olhar para o lado, se você de repente na sua vida se sente rejeitado, tá doendo, olha para o lado um pouquinho. Olha para quem realmente faz questão de estar com você, para quem te procura.
A terceira dica é aproprie-se dos momentos bons da sua vida, não só das pessoas, mas dos momentos bons, para você se nutrir disso. A maturidade emocional também vem quando a gente se nutre de experiências positivas. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão tão quietinhos. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês não têm nenhuma pergunta? Só o Dario falando eita. A quarta dica é a seguinte. Gente, rejeição vai sempre doer. Rejeição é sempre chata. Mas quanto mais você der importância à rejeição, maior ela fica, maior ela te dói. É igual uma ferida que você fica cutucando, cutucando, cutucando. Você acredita que a falta de relacionamento com um pai, devido à rejeição, pode interferir em relacionamento? Pode sim. Mas se você teve essa nutrição emocional de repente, um tio, um avô, alguém que supriu isso daí, né? Então talvez você não tenha esse padrão de se sentir rejeitada no seu relacionamento. Agora, para dissolver isso daí, a terapia ajuda muito. Por quê? Porque você não precisa mais desse padrão de rejeição que foi te dado de presente pelo seu pai. Você não precisa desse padrão na sua vida. Você pode cortar esse cordão. Enquanto você fica olhando para essa ferida, para essa rejeição, para essa questão muito doída, que foi lá na infância, que foi a falta, né, que teu pai te causou, de repente, você não consegue olhar para as outras partes e reconhecer as partes que não estão feridas para você estar bem nesse relacionamento. Porque senão você sabota o relacionamento esperando que aconteça exatamente a rejeição, tá? Deixa eu ver se eu tô deixando alguma coisa passar. Olha o povo tudo falando que eu tô dando tapa. Tá fazendo todo sentido, nossa gente. Então, pessoal, vamos olhar para o lado e vamos olhar o que a gente tem de bom. Vamos pensar na rejeição como uma ferida. Se você fica cutucando, ela vai abrir mais e vai doer mais. Vamos olhar para o resto do corpinho. Tem lugar que não tem ferida. A gente cuida daquela ferida com carinho, a gente olha para ela, mas a gente não fica vivendo em função daquela ferida. Porque um dia ela cicatriza e ela vira uma lembrança. Paula, se houve essa falta, como posso não sobrecarregar meu namorado devido às faltas anteriores? Então, Paula, aí vem com autoconhecimento e com amor próprio. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência a honrar o padrão que a gente aprendeu na nossa infância. Você pode pegar esse padrão e fazer exatamente o contrário. Então, se eu tiver ausência de paz, se eu tiver ausência de carinho, se eu tiver ausência de elogio, eu posso pegar exatamente esse padrão e desenvolver o oposto. Em terapia, pode cortar esse padrão, porque a gente honra isso, a gente repete nos nossos relacionamentos, a gente se sente não merecedora. Então, antes de eu sofrer essa rejeição, porque a gente entende, quando é o nosso pai, né? O nosso pai é a relação de homem que a gente tem, a referência de homem que a gente tem é o nosso pai, ou o homem que nos cria, pode ser um tio, um avô, uma avó. Ó, Edu, o homem do tempo, me controlando aí, falando que tem 37 minutos. Mas eu vou falar, tá? Então, o que acontece? Se você aprendeu na sua infância que homem te abandona, homem não te nutre, homem te rejeita, ou você repete esse padrão procurando relacionamentos iguais, ou quem faz isso é você. Então não precisa disso, você pode reconhecer esse padrão, reconhecer da onde ele vem e falar o seguinte: olha, pai, mentalmente, olha, pai, muito obrigada pelo que o Senhor me ensinou, muito obrigada por esse presente que você me deu. Mas eu não preciso mais disso, eu devolvo isso para você,
Eu devolvo esse padrão para você e eu sigo com a minha vida. Eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, tá? Isso é muito trabalhado em terapia e também é muito trabalhado em hipnoterapia clínica, em constelação familiar, processo de constelação familiar em hipnoterapia clínica. Quem sabe disso é o Eduardo. Eu não faço isso, tá bom? Mas vamos cortar esses laços, porque esse padrão é do teu pai, ele te deu. Muito obrigada, mas esse presente não me serve mais. Eu sigo a partir de agora com as minhas escolhas. Entende? Gente, eu tô deixando um monte de coisa passar, né? Vamos lá. A rejeição é ruim ao mesmo tempo bom, porque a gente aprende quem realmente convive caso ocorra novamente virar as costas. Hoje sabemos exatamente. Aprender a dizer não. E quando a rejeição ou ignorância vem das pessoas que você convive diariamente com você, dos seus próprios pais. Gente, é muito interessante isso daí. Eu falo sempre do distanciamento saudável. Se você entende que esse padrão é do seu pai ou da sua mãe e que na convivência com eles... Chegou pergunta? Acho que sim. Eu tô respondendo. Obrigada, viu? E que na convivência com eles você ainda sofre esse padrão, porque você tem que conviver muito de perto com esse padrão. A gente tem que ter e desenvolver, sem culpa, a qualidade de presença, a qualidade do seu afeto, de como você atua esse relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe. Entender de que forma que você pode conduzir o seu relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe daqui para frente, entendendo que eles estão te dando talvez o que eles aprenderam. Só vai até aí. Você pode dar o que você quer, mas talvez eles não saibam nem receber, talvez eles nem reconheçam, porque não existe isso na cabecinha deles, no mapa deles. Então vamos entender que de repente você pode construir um novo relacionamento com eles sem a necessidade de ficar lá dando murro em ponta de faca para eles te validarem. Porque às vezes essa rejeição não é para você. Às vezes eles foram rejeitados, eles só aprenderam isso. Faz sentido o que eu tô dizendo? Vão me falando. Olha lá, todo mundo xingando Edu. Constelação familiar. Então, gente, aí vem a última dica, quinta dica. Eu respondi a pergunta sobre os pais? A última dica é a seguinte, tem que cortar o cordão umbilical. Vamos lá. Atualize a sua vida. Ou seja, talvez quem te rejeitou nem faça mais sentido hoje. A situação que você se sentiu rejeitado nem faz mais sentido hoje, mas você carrega esse peso, que é o que eu falei agora há pouco. Fica carregando peso desnecessário? Pra quê? Só para alimentar a tua crença de não merecimento. Vamos entender os pactos que a gente faz com a gente mesma. Porque às vezes, quando a gente entende em terapia ou em processo de autoconhecimento, que a gente que está alimentando esse processo de não merecimento, dessas crenças limitantes relacionadas à rejeição. O ser humano tem duas crenças limitantes que são as mais básicas, as mais comuns, que é a de não merecimento e a de incapacidade. Eu não sou capaz de ter um relacionamento bom, por isso eu não mereço estar com essa pessoa. Juntei as duas aí nessa frase. Mas enfim, vocês entenderam. Pensa nisso. Em quantas situações da tua vida você não se considera merecedor? Em quantas situações da sua vida você se considera não preparado ou incapaz para aquilo? Entende? É a metáfora da estrela, exatamente. Quem não conhece a metáfora da estrela, eu conto aqui agora para o finalzinho dessa live.
Aquelas noites lindas e maravilhosas que tem um céu estrelado, pensa naquelas estrelas, um monte, que ilumina a noite. Elas são lindas, mas elas ficam a anos-luz da Terra. Então, lá na origem delas, lá longe da gente, talvez não, muitas delas nem existem mais, já explodiram, já morreram. Só que o brilho continua chegando até a gente porque ele demora anos-luz e aí vai chegar até a gente e a gente vai ver o céu estrelado. Então a frase é assim: quando olhamos para o céu estrelado, estamos olhando para o passado. É lindo de ver, mas é passado, porque muitas estrelinhas já morreram. Então pensem na vida de vocês, se vocês estão vivendo o presente ou vocês estão alimentando aquela dor, aquela ferida de rejeição e ela é passado, nem tem tanta importância. Quando você para refletir, num processo de terapia acontece muito. Começa a conversar com a pessoa e então a pessoa fala assim: nossa, mas agora você falando desse jeito, nem sei porque que eu estava me importando com isso. Pensa. E tem uma última coisa que eu quero falar para vocês, que hoje ficou martelando e repetindo. Ah, que triste isso, não gostei. Ah, o céu estrelado é bonito, mas é só uma metáfora, tá? Continua olhando pro céu estrelado, ele é lindo, tá? Mas hoje aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu lembrei muito de uma outra metáfora, que é o seguinte: muitas vezes as situações de rejeição ou de dor, elas são encaradas por nós como um ponto final naquela relação, como um ponto final naquela vida. Quando a gente tem intolerância à frustração, a gente pode de repente se sentir tão mal, que a gente detona a nossa vida, a gente detona os relacionamentos. Tem gente que pensa em acabar com a vida. Tem gente que dá um ponto final. Mas o processo de terapia, o processo de autoconhecimento, o processo de amor próprio, ele é uma vírgula. E aí a escolha é sua. Se você... Não aguento. Se você quer dar um ponto final naquela situação, ou se você quer colocar uma vírgula e se reerguer a partir daquela dor. Se você quer entender aquela rejeição e entender que aquilo faz parte, que talvez não seja pra você, seja pra uma atitude sua, tá? Tem algumas pessoas falando, já sofri algumas rejeições e quase todas as vezes que vou no lugar relembro tudo. Às vezes evito o lugar, as pessoas, porém quero estar lá por ter uma memória afetiva. Como posso me desligar disso? Não indo nunca mais nesse lugar. Entende? Se essa memória afetiva é uma memória de dor, pra que você tá voltando lá? Você só vai sentir dor. Não volta lá. Ou então, vamos trabalhar esse lugar para quando você voltar lá, isso ser só uma cicatriz. Olha, passou, eu tive uma coisa ruim aqui, mas ok, eu ressignifiquei esse lugar. Porque senão toda vez que você voltar lá, você vai voltar para sua dor. Marcos está falando: quando garoto era rejeitado pelas meninas por ser feio e magrelo. Me tornei um homem até de boa aparência e hoje com muitas conquistas, mas sempre fico ansioso quando conheço uma mulher. Medo de rejeição? Exatamente. Medo da rejeição. Procura, que agora também nós estamos no finalzinho da nossa live, mas assim, procura aonde que começou, você já me disse. Procura se repaginar, processo de terapia ajuda, processo de hipnoterapia ajuda, mas isso é medo de rejeição. Só que o medo de rejeição exagerado faz com que você tenha comportamentos também exagerados, né? De ligar toda hora, falar toda hora, perguntar toda hora, ficar com muito ciúme. Ou você se sabotar para provocar exatamente o foco da tua crença, que é ser rejeitado.
Entende? Então, vamos nos conhecer um pouquinho mais, vamos colocar vírgulas na nossa vida, não vamos colocar pontos finais. Não vamos deixar que os nossos medos nos controlem. Vamos ser nós mesmos os autores da nossa história. Colocar uma vírgula é muito importante. E eu tenho certeza que vocês vão pensar bastante nisso. Gente, essa live vai ficar gravada. Vai para o IGTV, vai para o meu canal do YouTube. Quem não tem meu canal do YouTube, coloca aí para mim, por favor, o canal do YouTube, que eu não sei, enfim, colocar essas coisas aí. E, gente, Marcos, me chama no direct depois, que a gente pode conversar com mais calma, tá? Me chama depois no direct. Ah, obrigada, você é top. Gente, vocês que são top. Me chama no direct, Marcos, que daí eu te informo sobre a hipnoterapia e sobre os outros tratamentos. Gente, muito obrigada, gratidão a todos vocês. Gratidão pelas perguntas, por estarem aqui, tá? Essa live só acontece porque vocês estão aí. E gratidão por fazerem eu terminar o dia de hoje tão feliz, tá bom? Então, tô linda de visual novo. Eu exerci o amor próprio hoje, fui cuidar de mim. Então, gente, um beijo bem grande, um abraço pra todo mundo. Gratidão, coraçõezinhos pra todo mundo, tá? Não sei colocar coraçõezinhos aqui. Quarta que vem, às 8h30 da noite, tem live. Eu ainda não sei o tema, mas fiquem à vontade para sugerirem temas. Esse tema foi sugerido, o tema de hoje foi sugerido por uma seguidora maravilhosa que me chamou no direct e falou, e eu achei que foi bem legal, tá? Então, muito obrigada pelos elogios do novo visual, obrigada por estarem aqui, obrigada não, gratidão, porque ninguém é obrigado a nada, então gratidão a todos vocês, um beijo bem grande. Tchau, pessoal, até quarta que vem, 8h30.